Como funciona de verdade a vida cristã? A vida cristã, ela funciona com a palavra chamada princípio. Aí que a gente coloca no plural princípios. Vamos pegar o exemplo de Cristo. A gente falou sobre tentação aqui, né? O Espírito leva Jesus ao deserto e a Bíblia diz que o diabo leva o Senhor para 3 situações. Uma primeira situação, ele confronta a fome e ele sugere que Jesus transformasse a pedra em pães. Ele resolveu o problema da fome. Jesus precisava, não naquele momento, mas em algum momento, né, do seu ministério terreno, ele precisava ser uma figura conhecida. O diabo falou assim: não, eu tenho um jeito para isso acontecer. Sobe no alto do pináculo, se joga. Eu sei que o Pai, está escrito que ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Então ele vai te salvar, vai ser um espetáculo muito grande e você vai ser conhecido, né? E ele vai finalizar com mais uma tentação. Eu não sei se os irmãos perceberam que todas as vezes que o diabo foi tentar Jesus, ele ofereceu um benefício para Jesus. Primeiro, transformar as pedras em pães era um benefício. Se tornar conhecido era um segundo benefício. E me foge a outra tentação. Consulta para mim aí, pastor Marcos, Mateus 4. É o pináculo? Foi o pináculo. Que todos os reinos eu te darei. Isso, exatamente. Se prostrado me adorares, todos os reinos te darei. Que era algo também que faz parte do contexto do reinado messiânico de Cristo. Então, o diabo ele ofereceu 3 benefícios para Jesus, né? Matar sua fome, se tornar famoso e o poder dos reinos. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas todas as vezes que Jesus ele recusou um benefício, ele recusou iniciando assim: está escrito. Uhum. Está escrito. Está escrito. E o adversário usou até o Salmo 91 para bombardear. Salmo 91. Então, quer dizer, a gente estava falando aqui, por exemplo, eu comecei falando aqui que a diferença entre o veneno e o remédio era a dose, né? A própria palavra de Deus, tirada do seu contexto, ela pode se tornar um veneno perigoso. E aí você volta ao que eu perguntei agora, justamente. Os irmãos estão entendendo? Então, quem está na nossa audiência e vai acompanhar, pare para pensar. Tudo que o diabo ofereceu foi um benefício. E o Senhor recusou, falando assim: está escrito. Então, o que a gente aprende aqui? Que todo benefício, ele deve ser recusado quando ele quebra um princípio. Então, por que Jesus recusou? Porque existe um princípio que era maior do que o benefício. Quando a pessoa, Roberto, ela começa a viver uma decadência espiritual, o princípio ele é colocado em segundo plano e o benefício vem em primeiro. E quando isso acontece, como é que eu vou lidar com essa questão? Como é que eu vou transitar com isso? Bom, peraí. Se eu não consigo mais cumprir esse princípio, não é interessante achar alguém que possa me dizer que esse princípio que eu antigamente acreditava não é válido e que a minha vida atual ela pode se encaixar no Evangelho? E aí a gente vai de encontro com o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, falando assim, ó: vai chegar um tempo que as pessoas vão levantar para si próprios doutores conforme seus próprios desejos. Ou seja, eu preciso de um líder e de uma igreja que encaixe o meu modo de vida, né? Que consiga encaixar os meus pecados. Então, ela foge da proposta do Evangelho, que é seguir princípios estabelecidos por Cristo, para procurar princípios novos que de alguma maneira elas acreditam se encaixar a fé cristã, e com isso elas vão deturpando completamente a questão de uma vida com Cristo. Então, fica muito claro aqui que o princípio ele vem na frente do benefício, e todo benefício que quebra um princípio, o Senhor Jesus está ensinando uma coisa aqui: vem do diabo. Obrigado pelo corte.